E aí, tudo certo? Bem-vindos a mais uma Biblioteca Destilada. E se eu te dissesse que a sua própria inteligência pode ser a sua pior inimiga? Pois é, em Crime e Castigo, a gente vai mergulhar na mente de um cara que comete um crime terrível, não por dinheiro, não por vingança, mas por causa de uma ideia. Esquece aquele clássico parado que talvez te apresentaram na escola. Isso aqui é um dos maiores thrillers psicológicos já escritos. Uma história te arrepiar sobre o que acontece quando a razão simplesmente pira. Pensa naquela vez que uma ideia apareceu tão genial, tão perfeita na sua cabeça, que as regrinhas do dia a dia pareciam pequenas demais para ela. Bom, o nosso protagonista, o Raskolnikov, levou isso a um outro nível. Ele se convenceu de que era um gênio e que, por isso, tinha o direito de passar por cima de tudo e de todos. E essa arrogância toda, essa certeza absoluta, vai ser o motor e a completa ruína da vida dele. Olha só, o nosso mapa para hoje. Primeiro, a gente vai conhecer o homem por trás do livro, Dostoiévski, que teve uma vida que, olha, já era um romance. Depois, a gente entra de cabeça na perigosíssima teoria do super-homem do Raskolnikov. Na sequência, a gente vai ver que o castigo de verdade não vem da polícia, mas de dentro da nossa própria cabeça. Aí vamos explorar os limites da razão com a personagem Sônia. E para fechar, eu lanço um desafio, um pequeno experimento para a gente testar as nossas próprias lógicas. Bora lá? Para sacar a fundo Crime e Castigo, a gente precisa primeiro dar uma olhada na vida do cara que o escreveu. E a vida de Fyodor Dostoiévski, meus amigos, foi qualquer coisa menos calma. Ele não estava escrevendo sobre o desespero de um escritório com ar-condicionado. Ele viveu cada um desses sentimentos na própria pele. E esta linha do tempo aqui é coisa de cinema. Imagina a cena. Dostoiévski de olhos vendados na frente de um pelotão de fuzilamento, ouvindo a própria sentença de morte. Aí no último segundo, chega um mensageiro com o perdão do czar. A pena, trabalhos forçados na Sibéria. Essa experiência de quase morte mudou absolutamente tudo para ele. Os anos que ele passou na Sibéria, convivendo com os piores criminosos da Rússia, deram para ele um verdadeiro doutorado sobre a alma humana em seu estado mais cru. Então, quando ele escreveu Crime e Castigo, lotado de dívidas de jogo, ele não estava só inventando uma historinha. Ele estava botando para fora os demônios que ele conheceu lá no exílio e, principalmente, dentro dele mesmo. E é dessa vida no limite que nasce a grande ideia do livro. Raskolnikov, o nosso personagem principal, é um estudante pobre, brilhante, mas com uma arrogância do tamanho do mundo. Ele cria uma teoria, quase uma hipótese científica mesmo, que ele acha que vai revolucionar não só a vida dele, mas a humanidade inteira. E aqui está o centro da loucura toda. Na cabeça do Raskolnikov, a humanidade se divide em dois grupos. A imensa maioria é de gente ordinária, tipo um rebanho que só serve para obedecer e manter as coisas como estão. Mas existe uma pequena elite, os extraordinários, tipo um Napoleão da vida. Esses caras nasceram para liderar, para criar novas leis. E para eles, as regras normais, a moral comum, simplesmente não valem. Eles têm o direito e até o dever de atropelar o que for preciso para realizar seus grandes planos. Essa tabela aqui mostra direitinho a visão de mundo dele. De um lado, a massa, o povão. Do outro, os gênios, os que realmente movem a história. E adivinha só em qual grupo Raskolnikov achava que estava? Exatamente. Ele se via como um Napoleão esperando a sua chance. Só precisava de um ato de coragem para provar para si mesmo e para o mundo que ele não era só mais um na multidão. E é com essa lógica fria, calculista, que ele justifica o plano dele. Matar uma velha agiota que ele considera um piolho, um ser humano inútil. Na cabeça dele a conta fecha, é matemática pura. Ele tira de circulação uma pessoa horrível, pega o dinheiro dela e usa para fazer grandes coisas pela humanidade. O ponto-chave aqui é que ele não encara isso como um crime comum, por ganância. Para ele é um experimento filosófico. Ele está literalmente testando a própria teoria na prática. Então, beleza, a teoria está pronta, a justificativa está na mão, Raskolnikov pega um machado e vai botar seu plano em ação. Só que tem um probleminha. A realidade não tá nem aí para as nossas teorias bonitinhas. E o verdadeiro castigo para ele não vai ser a polícia, não vai ser a cadeia, vai ser o colapso total da sua própria mente. No papel, o assassinato era para ser um ato limpo, quase cirúrgico. Mas na prática, é um desastre completo. Ele mata a velha agiota, mas por puro azar, a irmã dela, a coitada da Lizaveta, que era super inocente, aparece na cena do crime. Em pânico, Raskolnikov mata ela também. Aquele ato que era para ser racional, calculado, vira uma carnificina. Ele mal consegue pegar o dinheiro e foge apavorado. O experimento falhou miseravelmente no primeiro contato com o mundo real. A partir daí, o que a gente vê é um mergulho assustador na cabeça de um homem em pedaços.
A teoria do super-homem não o preparou para o peso da culpa. O corpo e a mente dele se revoltam contra ele. Ele começa a ter febres, delírios, pesadelos, ele acha que todo mundo que olha para ele já sabe o que ele fez, ele se afasta da mãe, da irmã, de todo mundo que ele ama porque não aguenta mais olhar para elas. A razão superior dele vai pro ralo e o que sobra é um animal acuado pela própria consciência. Essa citação vem de um sonho que Raskolnikov tem antes de cometer o crime. No sonho, ele é criança e vê um cavalo sendo espancado até a morte, e ele chora desesperado. Esse sonho é a chave de tudo. A teoria racional dele diz, vai lá, você pode, você deve matar. Mas a empatia dele, o lado humano dele, grita de horror. A punição não vem de fora, é essa guerra interna que está acabando com ele. Ok, se a razão levou o Raskolnikov para o fundo do poço, o que poderia salvá-lo? Dostoiévski dá a resposta na forma de Sônia. Ela é o oposto total dele. Uma jovem que foi forçada a se prostituir para sustentar a família, movida não pela lógica, mas por uma fé e uma compaixão gigantescas. Ela é a negação completa da teoria do super-homem. E olha que curioso, para quem o Raskolnikov decide confessar o crime? Não é para um juiz, nem para um amigo intelectual. Ele vai atrás da Sônia. Mas por quê? Porque ele a enxerga como alguém que também passou dos limites da moral. Alguém que, como ele, está na pior. Ele espera encontrar nela uma parceira, sabe? Alguém que entenda o que ele fez e divida esse fardo com ele. Só que a resposta da Sônia deixa ele chocado. Ela não vem com análise filosófica, com justificativa lógica. A solução dela é outra. É espiritual, é visceral. Ela diz que ele precisa aceitar o sofrimento, confessar o crime em público e se humilhar. Para a mente arrogante do Raskolnikov, isso é a maior loucura. Beijar o chão, se entregar, para ele isso é o fim, mas para ela é o único começo possível. Esse slide aqui resume o coração da treta filosófica do livro. De um lado, a lógica gelada do Raskolnikov, que acha que a mente pode justificar qualquer coisa. Do outro, a fé da Sônia, que acredita que a salvação só vem pela compaixão, pelo sofrimento e pela humildade. O livro não é só sobre um crime, entende? É sobre essa batalha entre duas maneiras de enxergar a vida. É a razão contra o coração na veia. Ok, a história do Raskolnikov é pesada, a gente sabe. Mas a ideia principal, de que a nossa própria razão pode criar umas regras bem rígidas que acabam nos prendendo, isso é super universal. Então, que tal a gente fazer um microexperimento? Totalmente seguro e sem machados, eu prometo. A base do pensamento do Raskolnikov era que ele estava acima das regras. Então vamos pegar essa ideia e aplicar nas nossas próprias regras internas. Sabe? Aquelas pequenas leis pessoais que a gente segue sem nem pensar porque faz sentido ou porque é o jeito certo. O desafio é o seguinte. Primeiro passo, identifique uma dessas leis pessoais. Pode ser algo como eu nunca posso parecer vulnerável ou eu preciso estar sempre produtivo. Passo 2, de propósito, quebre essa regra. Se a regra é nunca pedir ajuda, peça. Se é ser sempre produtivo, sente e fique olhando para o teto por 10 minutos. E o terceiro passo, que é o mais importante, observe o que acontece aí dentro. O que você sente? Vem uma vozinha te criticando, dizendo que desperdício de tempo? Essa é a sua punição interna e a sua lógica protestando. É um gostinho em escala micro do inferno que o Raskolnikov criou para si mesmo. Raskolnikov era obcecado com a ideia de força. Para ele, força era conseguir impor a própria vontade no mundo. Mas a história dele faz a gente pensar o que é força de verdade. É a rigidez de uma teoria que desmorona no primeiro tapa da realidade? Ou será que a força está em admitir o erro, em aceitar a nossa própria humanidade, com todas as nossas falhas e vulnerabilidades, como a Sônia fez? No fim das contas, Crime e Castigo deixa uma pergunta no ar pra gente. Qual é a pequena tirania da razão na sua vida que você vai desafiar? As ideias mais perigosas às vezes não vêm de fora. Elas nascem na nossa própria mente quando a lógica perde o contato com o coração. Conta pra gente aqui nos comentários qual vai ser o seu microexperimento. A gente se vê na próxima destilação.